Olá, caros amigos, muito boa noite. Que a paz do Cristo esteja sempre conosco, agora e sempre, e que a gente possa, com a bênção do nosso Pai Celeste, mais uma vez nos encontrarmos e temos a oportunidade de mais uma conversa sobre um tema maravilhoso que foi nos colocado, que a Fraternidade Espírita Irmã Sheila indicou para o mês de março, que é a fé. Nós temos hoje mais dois convidados, daqui a pouquinho vou trazer eles aqui, mas antes, como de costume, a abertura, né, das doutrinárias, como era feito no início, ainda ao vivo, digamos assim, uma leitura, e eu estou fazendo a leitura, então, uma breve leitura de Caminho, Verdade e Vida, livro de Francisco Cândido Xavier, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O texto que me saiu é um texto aleatório, é o texto de capítulo 83, o nome Aflições. Emmanuel, nesse livro, ele faz sempre um texto inspirado num versículo bíblico. Então, ele vai puxar um, que é a da primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 13, que diz o seguinte: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. E aí Emmanuel, então, inspirado com isso, amplia o entendimento desse trechinho. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como templo em ruínas, sob os embates de tormenta cruel. As esperanças feneceram distantes. Os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e à amargura, certo não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes, acaso, que o Mestre dos Mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, não receba o Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que, nas aflições, é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e o seu bom ânimo. Tá, então, o texto de Emmanuel, título Aflições, acho que não à toa o tema sai para a gente, acho que tem uma correspondência com a atualidade muito importante. E, bom, com isso eu gostaria de convidá-los para uma breve prece, todos nós, e depois eu trago aqui então os convidados. Então, lembrando sempre que nós estamos nesse trabalho fundamentado, né, permitido pela nossa querida irmã Sheila, todos os trabalhadores, nosso agradecimento a todos os que nos oferecem essa oportunidade tão bendita de estudarmos, de termos encontrado a doutrina espírita e que possamos acolher todos da melhor forma possível. No momento em que passamos, que não é um momento nada fácil, momento que nos estimula muito a pensar e trabalhar o nosso íntimo, que tenhamos o coração aberto para que o Cristo possa chegar como sempre fez na sua passagem pela Terra, de forma branda, pacífica, mas fazendo uma grande mudança em todos os corações aqui tocados. Que possamos acolher todos aqueles que em tratamento espiritual estejam acompanhando nosso trabalho de hoje, possam ser atendidos conforme a espiritualidade vem trabalhando toda quinta-feira. E que possamos fazer um ótimo diálogo, que a espiritualidade amiga que nos acompanha possa também acolher os palestrantes
Tânia e Robson, e que possamos fazer um ótimo diálogo na noite de hoje. Com a paz do Cristo, que assim seja. Muito bem, amigos. Eu vou convidar aqui, então, nossos queridos amigos, né? Tânia e Robson. Vou primeiro puxar aqui a Tânia. Pronto. Tânia, muito boa noite. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Eugênio. Gratidão mais uma vez por estar participando deste momento, nessa casa querida, Fraternidade Espírita, Irmã Sheila. Gratidão também à TV7 pela retransmissão dessa live. Excelente. E já trago também o nosso querido Robson. Um prazer revê-lo, Robson. Muito bem-vindo. Você está no mudo, viu, Robson, por favor? Isso. Boa noite a todos, boa noite a você, Eugênio, boa noite a Tânia. Gratidão imensa aos dirigentes do Irmã Sheila. Na sua figura, Eugênio, por favor, leve a nossa gratidão. E sempre bom estar aqui com vocês nessa oportunidade de reflexionarmos um pouquinho, né, sobre esse Deus, né? Então, assim, é bem oportuno e eterno esse tema, em que a gente pode perceber como ele está presente e como estar com ele, né, em qualquer situação. Excelente. Excelente. Então, logo de cara, já trago os agradecimentos da Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Robson e Tânia são palestrantes, estudantes, né, dedicados, divulgadores da doutrina espírita, já de longa data. Apenas lembro que Tânia é sobrinha do Sr. Milani, né, quem é da Fraternidade Espírita Irmã Sheila conhece muito bem o Sr. Milani, e sempre bom lembrar daquele que é um membro fundador e presidente da casa. Então, nosso abraço carinhoso à família e, em especial, ao Sr. Milani. Obrigado, mais uma vez, por vocês poderem estar aqui conosco. Meus amigos, eu vou lembrar vocês, nós temos, então, o tema da fé, né, para o mês de março. Estamos encerrando, né, vocês dois estão vindo comigo nesse trabalho nas quintas-feiras e encerrando o tema, não o mês, naturalmente, mas próxima quinta-feira será um outro tema, e hoje é quando depositamos a fé em Deus, todos os milagres podem acontecer. O título ficou ligeiramente grande, mas é interessante, pois temos aí as palavras, na primeira porção, né, fé, e a segunda porção, milagres. Eu acho que tem bastante coisa para a gente poder falar a respeito. Então, eu já abro desde já para que vocês possam falar primeiramente, Tânia, e depois eu passo para Robson. Eu gostaria de ouvir, Tânia, não somente eu, lógico, mas que você possa falar a todos que nos ouvem, o que você pensou e preparou para esses primeiros minutos aqui da gente conversando. Por gentileza. Bom, na verdade, como durante todo esse mês houve essa abordagem em relação à fé, provavelmente os expositores, eles apresentaram o conceito de fé. Só que cada um, mesmo trazendo a sua similaridade, na forma que traz esse conceito, eu considero que é sempre bom nós estarmos rememorando, revivendo, aproximando com o que é que, de fato, nós entendemos por fé. E há uma coisa que é muito do nosso cotidiano, que a fé ela está relacionada aos limites da crença. É uma dimensão intelectual. Eu creio nisso, eu creio naquilo, eu creio que vai acontecer, eu creio que não vai acontecer. E aí nós vamos buscar no livro Pensamento e Vida, do nosso querido Emmanuel, Chico Xavier, Psicografia, quando ele traz que a fé é a força da vida, né? Então, é aquilo que faz com que a certeza que todos têm, quer eles creiam, quer eles não creiam, na sabedoria da vida. Então, é essa força que alimenta todos os movimentos da vida.
Então, cada um de nós traz dentro de si essa força, né? Nós temos, inclusive, em hábitos corriqueiros tradicionais, essa crença. Por exemplo, quando a gente vai se alimentar, nós não pensamos no que aquele alimento vai trazer para o nosso corpo. Nós acreditamos que o alimento ele vai favorecer o funcionamento do nosso organismo. Então, quando a gente se alimenta, eu não vou ficar no questionamento, vai ser bom, vai ser ruim, porque, de fato, nós ingerimos aquilo que consideramos que ele é salutar para o nosso organismo. Então, é a crença que nós trazemos de hábitos que são automáticos. Para quem tem carro, por exemplo, quando a gente pega um carro para se dirigir à casa espírita, ao trabalho, visitar alguma pessoa, nós acreditamos que o nosso carro ele vai levar em perfeito estado ao nosso destino. Nós não questionamos se o carro vai quebrar, se o pneu vai furar, né? Então, no nosso cotidiano, nós vamos caminhando com esse sentimento que é inato, só que isso vai aprofundando na medida que nós vamos tendo consciência em relação às questões da vida. Então, quando nós recebemos esse tema em relação à fé, que já falamos em outras oportunidades, não só na FES, mas em outros locais, quando depositamos, né, que é justamente o tema, essa crença em Deus, nós vamos pensar muito nesse momento que nós estamos vivendo, porque é um momento de dor, é um momento de sofrimento, mas nós carregamos em nossa alma essa fé inabalável que o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele traz essa abordagem no capítulo 19, a fé transporta montanhas, mais especificamente no item 6, 7, trazendo sobre essa fé inabalável, que é a fé raciocinada, que é justamente a razão que faz este movimento de estarmos vivendo uma pandemia e termos a convicção de que tudo isso vai passar, que tem uma força maior do que nós que está regendo este planeta, que o nosso planeta de provas e expiações caminha para a regeneração, e esse processo ele foi colocado para acelerar a mudança do nosso planeta. Então, nós trazemos em nosso íntimo, uns já estão mais despertos, podemos utilizar essa expressão, na questão da fé. Outros ainda ficam, né, receosos, angustiados, medrosos. É natural. É natural, Eugênio e Robson, porque nós, mergulhados na carne, estamos com essa impressão da matéria que nos leva ao nosso ponto de partida. E, momentaneamente, a nossa dimensão espiritual ela fica esquecida pelo domínio da matéria, não que nós nos esquecemos dela. Principalmente nós que temos já esse conhecimento sedimentado em relação à doutrina espírita. E aí nós lembramos, né, do famoso Thomas Alva Edison, que foi o inventor da lâmpada elétrica, que ele trazia em seu íntimo aquela perspectiva da descoberta, né? Um menino que, desde cedo, onde ele morava, numa cidade que era quase fronteira com o Canadá, só tinha um professor naquela província para ensinar, e o professor achou que ele era estranho, e disse à sua mãe que ele não tinha condições de ficar na escola, mas a sua mãe, que tinha vários filhos, tinha um carinho especial por ele e assumiu a sua educação, dando livros para que ele fizesse a leitura. E ele teve várias invenções, patentes, mas com a lâmpada elétrica ele fez mais de 1000 tentativas. E certa feita, já passado algum tempo, com mais de 700 experimentos infrutíferos, o seu auxiliar disse, mas não está vendo
que não adianta tentar, que já tentamos 700 vezes e elas não foram bem-sucedidas. E aí ele disse, mas nós já sabemos 700 maneiras que não vamos mais tentar para poder alcançar o que nós estamos pretendendo. Então, é essa visão positiva, né, que o próprio Evangelho aponta isso também no item 12, sobre o homem de gênio, quando ele se lança para a realização de um empreendimento. Se ele tem fé, ele vai triunfar. O que foi que aconteceu com Thomas Edison? Ele tinha aquela fé, né, naquele seu experimento, naquela sua tentativa. O Evangelho vem reforçar essa sua capacidade de estar investindo. Alguns, como ele, investiram muitas vezes até obter o êxito. E de onde vem tudo isso? Exatamente naquilo que nós carregamos para as nossas experiências, que faz parte da meta que precisamos alcançar. Só que isso nós, tendo o projeto que foi estabelecido na espiritualidade, podemos escolher ir por esse caminho ou desistir. E aí nós lembramos, né, já que estamos nos aproximando de 31 de março, que é a data de desencarne, 153 anos de desencarne de Allan Kardec. Quando nós lembramos dessa data, nós lembramos que ele próprio, quando questionado, isso há um relato na Revista Espírita, sobre se aquilo, o que ele trazia era a missão, e que foi o espírito de verdade que na comunicação diz a ele, sim, isso é uma missão que você traz, mas não precisa ficar divulgando. Só que em uma missão há dois caminhos, você ser bem-sucedido ou você falir. Então, se você falir na sua missão, imediatamente você será substituído. Então, Thomas Edison, ele quando reencarnou, ele já tinha aquela missão que lhe foi conferida. Só que se após 700 tentativas ele ouvisse o seu auxiliar, o que é que ele iria fazer? Ele ia desistir do seu intento. Então, aquilo que o Espírito de Verdade disse a Kardec está dizendo para cada um de nós. Vocês têm um propósito, têm uma meta. Não se deixem abalar pela pandemia para poder seguir os seus objetivos. Isso é a fé inabalável. É a confiança de que estamos vivendo esse momento doloroso, esse momento difícil, mas se temos fé, se porventura nós contrairmos o vírus, se nós adoecermos, se nós formos para a UTI e formos entubados, aquilo está dentro de um contexto que é aprendizado para mim e para todos que estão ao meu redor, que fazem parte do meu cotidiano, do meu contexto de vida. Então, essas são as nossas palavras iniciais para que nós possamos de fato, estar relacionando este aprendizado, essa nossa vivência, com o que o próprio Kardec ele nos apresentou quando esteve aqui, e que foi no ano de 1864 que ele trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente busca, que vale a pena a leitura do capítulo 19, ele traz ponderações, pontuações, não só ele, né? Mas nós temos o Espírito Protetor, nós temos José, que vai fazendo, né, considerações a respeito desse tema. E aí eu deixo uma reflexão para esses que estão a nos ouvir, que posteriormente também terão essa oportunidade da escuta, se de fato a nossa fé é inabalável, se carregamos essa certeza dos propósitos do nosso Pai, se acreditamos que todas as ocorrências ela têm um propósito, e isso faz com que nós possamos amadurecer, nós possamos enfrentar os obstáculos e desafios, mas principalmente está, né, nesse salto qualitativo de libertação das nossas amarras. Então, essas são as nossas palavras iniciais e eu jogo a bola para Robson. Ou se quiser comentar alguma coisa. Né? Só antes do Robson vou tomar a palavra,
Eu só gostaria de lembrar que quem nos assiste pode participar, basta colocar comentários ou dúvidas daquilo que está sendo explorado aqui no chat, que no final eu vou capturar para trazer aqui e provocar os palestrantes. Lembro também que a Tânia até comentou no início, né, TV7 é um parceiro nosso em que nós também temos esse meio pelo qual essa palestra está sendo transmitida. Então, além do canal da Face, tem o da TV7 também somos muito agradecidos a ele. Meu caro Robson, você tem a fé similar à de Thomas Edison? Com esse ímpeto de fazer a lâmpada? O que você me diz, homem de fé? Então, Eugênio, eu acho que é exatamente a fé que nos faz voltar aqui e atender a todos esses chamados, né, para falar algumas coisas. Não trazemos a verdade, mas acreditamos nela, né? Nós trazemos aqui as nossas melhores hipóteses a respeito dos temas que vocês colocam e nos convidam para aprender juntos um pouco mais sobre eles. Mas eu vou trazer aqui a fé filosófica de Santo Agostinho, né? Para Santo Agostinho, a fé é acreditar nas coisas que não se vê e ver as coisas que não se acreditava, né? Então, essa é a proposta de Santo Agostinho, acreditar nas coisas que não se vê. O que Santo Agostinho diz com isso? Que nós somos muito lógicos, racionais e cartesianos, e que o nosso conjunto sensório precisa ser impressionado de alguma forma concreta para que eu venha acreditar. Porque senão para mim não faz sentido, e se não faz sentido eu não compreendo, e se eu não compreendo eu não carrego isso comigo. Santo Agostinho nos alerta, olha, não é bem assim, né? Então, fé é acreditar naquilo que não se vê, mas ver aquilo que não acreditamos. Isso é fé. Porque também ele traz, nesse segundo período, ver aquilo que não acreditamos. Porque esse construto corpóreo que a doutrina espírita já nos traz, que não está aqui somente para fazer com que o espírito se manifeste, esse conjunto material, esse corpo, ele tem todos os recursos que fazem com que nos relacionemos com as circunstâncias das expiações e provas, e o efeito dessa vivência corpórea, por esses sentidos, imprima o espírito e o eduquem, e o transformem. Então, quando Santo Agostinho traz no segundo período dessa fala, a acreditar, ver aquilo que nós não acreditamos, é produzir o objeto do nosso desejo, da nossa vontade, na imaginação, porque tudo, absolutamente tudo, começa pela imaginação. Absolutamente tudo, a totalidade de tudo. É preciso que nos vejamos transformados, é preciso que nos vejamos pacientes, é preciso que nos vejamos compreensivos, é preciso que nos vejamos humanos, para que vejamos o humano no outro também. E muitas vezes a gente sente dificuldade nesse processo evolutivo, mas por falta dessa fé que Santo Agostinho nos apresenta, para que nos fortaleçamos. Aí a gente vai para o outro período desse tema, que é ciência, que é milagre, né? O que é milagre? Aí já não é de ninguém, é o que me ocorre aqui ou dos espíritos que nos assessoram, mas milagre é aquilo que nós não sabemos que a ciência já explica. Milagre é aquilo que era paranormal e que hoje já não é mais paranormal. Eu não me lembro quando nós ouvimos aqui esse termo. Tudo que a ciência não explicava era considerado fora do normal, inexplicado, inexplicável. E aquele que pensava fora do normal era mago, era bruxo, né? E poderia até queimar nas fogueiras, né? Mas hoje, esse conjunto que engordava a paranormalidade já está magrinha, se é que ainda tem alguma substância ali, porque a ciência praticamente já explica tudo.
Isso encontra uma fala de Fênelon, que diz que a doutrina espírita, enquanto consolação prometida por Jesus, isso está no itens 4 e 5 do Evangelho do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz, Jesus não esqueceu não de trazer a consolação por 2.000 anos, por 1.800 anos. Era preciso que a doutrina chegasse no momento em que encontrasse a ciência evoluída para explicar essa doutrina. E hoje a física moderna, ela já traz a resposta fisiológica de quem tem fé. Hoje nós já temos neuroimagens produzidas a partir de um sujeito que tem fé, que acredita naquilo que não vê. A resposta cerebral, a resposta fisiológica cerebral é diferente daquele que se lamenta. Quando nós temos fé filosófica, né, por Santo Agostinho, essa fé filosófica, ela vai produzir efeitos científicos. Então, assim, para aquele conjunto de pessoas que não acredita na fé filosófica, e a própria doutrina espírita nos diz que a fé filosófica ela é frágil, né? É por isso que a gente diz assim, olha, eu acredito mesmo nessa cura, mas por via das dúvidas, sabe de uma coisa, né? Então a fé filosófica ela se mostra frágil realmente. Nós estamos no segundo mundo da escala evolutiva e somos lógicos, nós somos concretistas, nós somos materialistas. Nada que não vejo e que não consigo tocar, é difícil acreditar. E a fé não ficaria, né, fora disso. Agora, o que é milagre? Milagre é exatamente aquilo que hoje a ciência já explica, né, mas que a gente não sabe, que tem explicação científica. E o milagre está literalmente associado à fé, porque também essa física moderna, que encontra amparo, que explica a doutrina espírita, porque hoje a reencarnação ela já é objeto de artigos científicos, essa fé, ela produz ondas, essas ondas encontram com ondas emanadas por outro espírito, né? Ou por um conjunto de espíritos, e produz um canal que nos leva à plenitude, a Deus. Né? Então, é por isso que aquilo que acreditamos produz uma resposta fisiológica capaz até mesmo de proporcionar a autocura. Então, essa afirmação ela é altamente válida, e eu proponho aqui para todos que nos ouvem, inclusive para mim, que reforço isso em mim mesmo, porque somos humanos, né? De que essa fé, ela produz milagres. A fé em Deus, ela literalmente produz milagres. Mas eu vou fazer um parêntese aqui, trazendo a Amélia Rodrigues, que ela salienta em suas obras, atendendo a um convite da veneranda Joana de Ângeles, quando ela diz que Jesus não curou a todos que lhe pediram a cura. Só foram curados aqueles a quem a cura era oportuna e meritória. Sabe os contos de fada que terminam assim, e foram felizes para sempre? Os evangelistas trouxeram os curados, mas não trouxeram os que não foram. E a Amélia Rodrigues, que se debruçou sobre os bastidores da vida de Jesus, ela nos mostra isso. Por que eu trago a Amélia Rodrigues aqui na sua fala? Porque é importante que a gente saiba que fé não é pedir e esperar ser atendido. O padre Antônio Vieira, ele traz uma coisa belíssima em um dos seus sermões, né? Quando ele diz assim, observe que na tradução legítima, fidedigna, o original evangélico diz que Jesus fala sobre saiu a semear o que semeia.
Outras traduções trazem: saiu a semear o semeador. E o padre Antônio Vieira nos chama a atenção, iluminando a diferença entre o que semeia e o semeador, porquanto o semeador é aquele que foi intitulado como tal. Mas o que semeia é aquele que tem a ação, a atitude, o comportamento de semear. É muito diferente. Então, para que sejamos beneficiários do milagre derivado da fé, nós precisamos ter um comportamento ativo, sair da passividade de quem espera que o nosso pedido germine e que frutifique. Sabemos que precisamos ter fé e acreditar naquilo que não vemos, mas ver aquilo que não acreditamos. Vermos a nossa própria cura, vermos a nossa transformação, vermos um outro criado a partir de nós mesmos, um outro moralmente mais evoluído, mais paciente, mais compreensivo, mais tolerante, mais humano, porque o milagre abrange tudo, não somente a gente associa, veja, né, por medo da morte ainda, nós espíritas, associamos milagre à cura de uma enfermidade, mas é um milagre até mesmo da transformação, o milagre de me tornar uma pessoa melhor, o milagre de vencer as minhas mazelas, de vencer as minhas falhas, né? De vencer as minhas atitudes equivocadas. E aí, Joana de Ângeles, eu me permito convidá-la também para essa nossa conversa, porquanto ela diz assim, ó, somente a consciência, que é uma propriedade única da nossa espécie, pode produzir a serenidade necessária para os enfrentamentos da vicissitude. E é lógico que nessa fala de Jonas de Ângeles, Santo Agostinho tem que vir com a fé também. E eu posso ter a certeza que Santo Agostinho, junto com a serenidade proposta por Jonas de Ângeles, vai me encontrar não mais cético, cético no sentido de quem não se deixa convencer com facilidade, mas aquele que já acredita que essa fé vai sim produzir os milagres, que basta eu ter serenidade, acreditar, confiar e agir, fazer a minha parte. Porque é para isso que estamos aqui. É isso, Eugênio? É isso, excelente, meu caro Robson. Olha, a fala de vocês dois é interessante. Colocamos algumas coisas sobre a mesa. Robson, ao falar de fé no Santo Agostinho, me lembra que, naturalmente, creio, estão apoiados sobre o Cristo, quando fala para Tomé, né? Bem-aventurados aqueles que creram, né, e que não viram, né? Justamente mostrando o exemplo dele, que talvez esteja muito de nós. Embasado nisso, eu tenho 2 trechinhos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou colocar um deles, enquanto a gente não tem nenhuma pergunta ainda, nenhum comentário aqui que pudesse nos estimular aqui alguma discussão adicional, mas eu vou trazer um baseado nesse princípio de fala do Robson. Eu vou estimular naturalmente a Tânia para a gente poder falar um pouquinho a esse respeito. No Evangelho segundo o Espiritismo, texto que fecha o capítulo 19, tem esse recorte. O magnetismo, quando colocado em ação, é uma das maiores provas do poder que a fé possui, né? É pela fé que o magnetismo cura e produz fenômenos especiais, que antigamente eram qualificados de milagres. Veja que está bem alinhado com o que o Robson trouxe, quando falava justamente de Santo Agostinho, de Fenelon, e na continuidade de sua fala por Joana de Ângeles e mesmo por... me fugiu agora, Robson, você trouxe a Amélia Rodrigues. Amélia. Isso. Então, Tânia, por gentileza, você gostaria de comentar um pouco sobre essa palavra que não está exatamente no título da nossa apresentação, mas magnetismo é algo que está intrínseco quando nós falamos de milagres, de coisas que vão acontecer por conta de uma fé inabalável, como você mesmo trouxe no início. Fique à vontade. Exatamente. Muitas vezes nós, nos trabalhos que realizamos do magnetismo, que podemos dizer o passe, né? O passe, ele movimenta uma energia daquele que está fornecendo e vem também a intenção daquele que vai receber
essa energia. E, às vezes, Robson e Eugênio, nós ouvimos pessoas comentarem, mas eu estou tomando passe há tanto tempo e eu não vejo o resultado. É aquilo que Robson trouxe na sua exposição, no que diz respeito à nossa mudança, à nossa transformação. E a gente sabe que podemos obter este milagre sem precisar receber o passe, sem ter este magnetismo atuando, mas com o pensamento. E o que é que nos faz lembrar isso, Eugênio e Robson? A passagem do centurião. Lembrando lá, né, o centurião, quem é o centurião? É aquele indivíduo que, na escala romana, ocupa o 6º lugar de importância. O centurião, ele é responsável por 80 legionários, ou seja, cada um desses legionários também tem a sua equipe de trabalho. É alguém que é responsável por muitas pessoas para a manutenção da ordem. E a gente vê na história, né, nessa época de Jesus, que os centuriões, os romanos, eles não se davam bem com os judeus, porque tinha uma opressão, né? Tinha essa coisa do poder. Mas o que acontece nessa passagem é muito interessante, porque Jesus está adentrando a Cafarnaum com os seus discípulos, com a multidão, e eis que se aproximam alguns destes servos, em nome do centurião, para pedir a Jesus que curasse um servo que era de extrema importância para aquele centurião. E aí nós vamos fazer uma análise inicial de que se judeus vêm pedir auxílio a Jesus para um servo do centurião, significa que aquele centurião, ele era uma pessoa querida, destacada. Como era esta pessoa? Era uma pessoa solidária, era uma pessoa caridosa, que os judeus vieram pedir a Jesus a intervenção por aquele servo. E por que o centurião não chegou para Jesus? Porque ele não se achava digno de estar na presença de Jesus. Isso tem a ver com o magnetismo de promover a cura, porque nós podemos canalizar essa nossa energia com o pensamento. E aí Jesus vai com os discípulos, com a multidão, na direção da casa do centurião para poder operar a cura do servo. Só que, caminhando para esta residência, o centurião, tomando conhecimento de que Jesus estava a caminho, ele continuou achando que não era digno de receber Jesus em sua casa, mas tem um lado também. Eu sou romano e é um judeu que vai adentrar na minha casa. E aí, no meio do caminho, quando encontra novas pessoas que haviam sido direcionadas pelo centurião, que pedem a cura daquele servo, que era um servo muito valoroso, o que Jesus diz? Não preciso ir curar. A tua fé, ou seja, a fé do centurião, é capaz de curar o seu servo. E Jesus disse: ainda não vi uma fé tão grande em Israel quanto a desse centurião. Ou seja, é o magnetismo operando, né? É esta força que nós retiramos do próprio ambiente. Quem já teve a oportunidade de ler esse livro novo, No Rumo do Mundo de Regeneração, há detalhes que mostram a espiritualidade adentrando nos hospitais e recolhendo do mar, recolhendo das plantas do jardim daquele hospital os recursos para promover esta organização dos indivíduos que estavam naquele hospital onde o grupo estava atendendo. Isso é o quê? É o magnetismo que se utiliza dos elementos invisíveis, mas também de nós encarnados para podermos estar canalizando essa energia. O que é isso? É este magnetismo que vai provocar os milagres. Mas falando em milagre, eu queria também trazer algo que eu ouvi essa semana, há 2 dias.
não, foi ontem isso, né, hoje quinta-feira, um amigo que é coordenador de um trabalho de uma casa espírita aqui em nossa cidade, e essa casa espírita atende a 73 famílias. Ele tem 3 funcionários, e ele não tinha qualquer dinheiro para pagar esses funcionários no mês de março, para atender o trabalho social dessas 73 famílias, e ele disse que o gasto é em torno de R$ 7.500 por mês. Então, ele resolveu, uma noite, orar a Deus e pedir que acontecesse alguma coisa, porque os funcionários da casa também eram pessoas necessitadas. Uma delas, mãe de 4 filhos, que não convivia com o pai das crianças. Então, o que é que ele ia fazer? Porque ele não tinha dinheiro, né, para poder abarcar aquelas necessidades. Aí ele orou com fervor. No dia seguinte, apareceu dinheiro, foi aparecendo, e ele me contando isso ontem, o dinheiro para atender o mês de março, o mês de abril, o mês de maio, chegando, inclusive, dinheiro na conta que vinha diretamente do banco, operação que ele não sabe explicar o que foi aquela operação. Nós podemos dizer que isso é um milagre? Então, é uma necessidade que foi movimentada pelo recurso da oração, que é algo que nós precisamos acreditar em muito, principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Um amigo nosso do interior, ele está internado na UTI, entubado, e nós sugerimos, né, ao grupo de trabalho no qual ele está envolvido, vamos escolher um horário do dia para poder a gente movimentar o nosso pensamento, porque quando nós fazemos isso, aquilo que a espiritualidade fez, recolhendo os recursos do ambiente da natureza para direcionar, nós também podemos fazer isso, auxiliando a espiritualidade a agir na direção daquele ser que está necessitado. E aí eu trago Eugênio e Robson. Quando nós fazemos isso, é claro que a nossa intenção é de promover a cura. Só que nem sempre esta cura chega. Será então que a nossa prece ela não teve a fé suficiente para poder atingir aquele ao qual nós estávamos direcionando? Mas não sou eu só que estou orando, é um grupo de orações. Então, onde está a fé? A fé está ali no nosso pedido, na nossa intenção, na movimentação das energias, mas existe algo que não podemos desconsiderar, que se chama o que temos que vivenciar das nossas experiências. Isso não significa que a partir de agora eu vou deixar de orar, porque se o indivíduo tem que passar por aquela condição, não vai resolver nada. Vai sim, porque através da fé nós vamos movimentar a energia da coragem, do bom ânimo para aquela pessoa e para os familiares que estão envolvidos naquele processo. Então, nós precisamos tirar um pouco da nossa mente que tudo quanto nós pedimos, nós vamos ter a resposta no tempo e da forma como nós desejamos. Nós não temos essa visão da espiritualidade, mas sabemos quantos benefícios eles são operados diante desta movimentação. E aí nós vamos para o apóstolo Paulo, quando fala de fé, que é a certeza daquilo que se espera. Então, nós estamos esperando que o milagre chegue com os recursos para poder atender às necessidades da casa. O milagre aconteceu. Nós estamos esperando que esse nosso amigo ele tenha a cura do processo da Covid que ele está, nesse momento, vivenciando. É a nossa esperança, é aquilo que faz nós nos movimentarmos na direção. Mas se isso não acontecer, não significa que nós não tivemos fé, que nós não movimentamos a vontade e o desejo para
para poder mudar o curso, mas sim que cada um de nós é regido por algo muito maior, que é a condução do nosso Pai, a condução de Jesus, o governador da terra, e que é capaz de estar, inclusive, mudando aqueles propósitos conforme as necessidades individuais, as necessidades do nosso planeta. Excelente. Tânia, eu gostaria de repassar, então, para o próprio Robson, a ideia que ele mesmo trouxe, né? Eu acho que houve uma combinação interessante do que você traz, que é justamente da prece intercessória, né? Emmanuel tem um texto sobre isso, e o magnetismo é esse mecanismo, essa ferramenta que faz com que essas coisas se movimentem. Nós temos esse poder, o Cristo permitiu, né? Perdão, o Cristo nos mostrou isso, né? E exemplificou, e como o próprio Robson disse, nem sempre isso vai acontecer, não significa que é uma fé que a gente deve simplesmente sentar e esperar. Há uma movimentação para que isso possa ocorrer, e outros fatores, que não é somente isso. Meu caro Robson, com relação ao magnetismo, eu vou até voltar aqui o texto, né? Eu gostaria de dar a palavra a você também, caso você tenha alguma reflexão para complementar aquilo que o Tânia nos trouxe, em relação a essa ferramenta do qual nós temos, e que ainda, através da prece, como a própria Tânia já pontuou, nós temos muita oportunidade de nos movimentar em relação àquilo que desejamos. Por gentileza. Então, Eugênio, eu gostaria muito de conseguir construir aqui uma imagem que facilitasse a compreensão de tudo que a gente está trazendo aqui, vivenciando e lendo, né, nessa passagem, que contribui muito com esse processo. Quando nós dissemos que a fé filosófica produz efeito científico, né, é preciso que a gente perceba que tem algo, né, estartado pela fé filosófica e que produz um efeito qualquer. Não é à toa, não é do simples desejo, não aparece, não é mágico, não é instantâneo. É resultado de uma ação. O magnetismo, a gente poderia dizer que é exatamente o veículo que transporta o nosso desejo, o objeto da nossa fé, para a produção do correspondente efeito. Jesus, quando disse, tudo é possível àquele que crê, eu gostaria de lembrar aqui que naquele tudo que Jesus nos trouxe, está literalmente tudo. Mas é tudo e mais o tudo, porque está tudo nesse tudo que Jesus disse que é possível para aquele que crê. Que é exatamente isso. Quem crê que tem e porta a fé e que faz bom uso dessa fé, ele tem o magnetismo como veículo, que é uma onda. É como se estamos aqui proferindo a fé, desejosos de obter um efeito qualquer. Mas nós estamos envolvidos num quantum de energia, né, que a gente chama aqui de magnetismo, que está num padrão de ondas à nossa espera, à espera de um desejo. Esse padrão vai se alterar na medida em que eu exponho em pensamento, não preciso nem sequer verbalizar, um desejo qualquer objeto de uma fé. Essa onda se instabiliza, ela sai do equilíbrio. Essa onda, a física moderna já mostra cientificamente que essa onda, ela tem informações. Olha só, estamos imersos, desejosos, proferindo a fé, eu acredito, eu quero que isso aconteça. A onda estava lá quietinha, quando recebe o nosso desejo, ela se desequilibra, porque ela recebe informações agora, e ela vai ser canalizada por atração também magnética àquele conjunto de elementos que podem fazer e atuar para que aquilo que eu desejo se confirme. Agora, eu queria deixar um parêntese bem claro aqui, e vou até tirar do parêntese, que é para o bem e para o mal. É aí que Joana de Ângeles entra dizendo que
Nós somos seres singulares, complexos e criativos. E só nós temos a consciência e que nos permite, né, discriminar, julgar, escolher e decidir. Então, é preciso que a gente saiba o que fazer com esse poder da mente de obter, de produzir efeito naquilo que nós desejamos, por força do que chamamos de fé. Porque tudo isso é da lei natural, é do universo, é da natureza, nós apenas rotulamos e chamamos essa materialização, concretização, ainda que abstrata, do nosso desejo, de efeitos de uma fé. Chamamos todo esse mecanismo universal que está à disposição da gente, e que o próprio Jesus já sinalizava isso, tudo é possível para quem crê. Então, use bem a crença, use bem a fé, porque vai produzir efeito. E nós somos responsáveis pelos efeitos, né? Pelos efeitos. Quando desejamos o mal, essa onda vibratória, essa energia que estava quietinha nos envolvendo, quando nós desejamos mal, quando pensamos em ódio sobre alguém, não tem jeito, não tem como pegar de volta. Emitida essa vibração, essa onda, vai chegar no destino e vai produzir um efeito científico, que a ciência explicará esse efeito, seja para o bem, seja para o mal, né? Mas o magnetismo é exatamente o veículo que transporta o nosso desejo, né? Que materializa, que vai dar corpo, substância, que vai fazer literalmente acontecer. Eu vou trazer isso para o corpo. A ciência também mostra que quando idealizamos, imaginamos a recomposição celular, a restauração do núcleo enfermo de uma célula, ela tem todas as possibilidades de se regenerar. Agora, não é um fator bastante a fé. É preciso que seja oportuna e meritória também essa cura, porque a natureza, ela não é justa nem injusta, né? Ela é uma lei, sabe? Que vai produzir o efeito, né? A consequência daquilo que somos, daquele que pensamos, do conjunto do que fizemos, porque quando Jesus disse tudo é possível para aquele que crê, ele disse antes que se tivermos contraído alguma dívida, que paguemos essa dívida enquanto estamos no caminho para não produzir dívidas. Por quê? O padrão vibratório de devedores, o padrão vibratório de quem causou danos a outro, né, é um padrão que não vai encontrar uma ressonância nessa vibração limpa de bons espíritos, que também são fatores e elementos necessários para que o objeto do desejo se concretize. Eu não sei se eu compliquei ou se eu consegui me fazer entender. Você foi muito bem, meu caro Robson. Inclusive, eu não sei se foi o caso, você respondeu, e eu acho que muito bem, a pergunta aqui do nosso amigo Emmanuel dos Santos, que perguntou, né, o magnetismo precisa de uma qualificação moral da pessoa, além de ter fé? Alguém muito ruim consegue movimentar essa força sem a fé e sem a qualificação moral? Eu acho que você acabou trazendo uma resposta muito interessante aqui, né, porque acho que independe, e a questão não é exatamente ter as qualificações, acho que é a responsabilidade da emissão daquilo que está sendo colocado, digamos assim, no ar, né? Eu vou aproveitar, nós temos aqui uns poucos minutos, eu gostaria só de dar a oportunidade para vocês complementarem. Tânia, você gostaria de complementar alguma coisa em relação a essa questão? Porque eu tenho outros comentários, outras questões aqui. Eu só queria lembrar, Eugênio, com relação à definição de moral que nós encontramos em O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos benfeitores na questão 629, que definição se pode dar de moral? E na resposta nós encontramos a moral é a regra do bem proceder. Então, quando a pessoa, Emmanuel coloca, né, sem a qualificação moral, nós imaginamos que aquele que se presta
a ser voluntário de um trabalho, né, com magnetismo é alguém que está em busca desta qualificação moral. É algo que nós sabemos, nós que habitamos o planeta Terra, nós não somos perfeitos. Nós temos as nossas limitações, os nossos deslizes. Isso não impede de estarmos como voluntários nesse trabalho, porque estamos com a intenção de melhorar, com o desejo de refazer os caminhos que percorremos de maneira equivocada, de levantar mais e cair menos. Então, todas essas nossas intenções já nos fazem melhorar essa qualidade moral, para que a gente não saia com a ideia, porque nós somos julgadores do outro, é uma coisa impressionante a nossa capacidade de estar dizendo que Robson é assim, que Tânia é daquele jeito e que Eugênio não deveria estar no trabalho de paz. Isso é o nosso julgamento. Nós não estamos no íntimo da pessoa para avaliar o quanto ela está se esforçando para desempenhar aquela atividade. E qual é a intenção da pessoa que está naquele trabalho. E aí eu vou com a resposta que o próprio Robson trouxe na sua fala. Ao lado daquele que se disponibiliza para o trabalho, tem o receptor e o quanto ele está envolvido no processo para a sua melhoria e se está na hora dele, de fato, sair daquela condição. Porque, às vezes, nós passamos uma encarnação para poder sair de uma condição que foi criada por nós mesmos, pelas sementes não muito boas que lançamos ao solo, e agora é o momento da expiação, que é a expiação, sofrimento físico e moral. Então, o magnetismo, o passe, todos que fazem tratamento, tenham paciência, porque o Espírito Amigo diz no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, a paciência, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Ou seja, aquele sofrimento, aquela angústia, aquele obstáculo, aquela dificuldade, nós vamos, com o exercício da paciência, vencer esta dor, este desafio, e sair vitorioso e se libertar. E com o magnetismo, nós podemos reunir recursos para vencer mais rápido, para diminuir o tempo que nos foi destinado para vivenciar aquela expiação, fruto também do nosso trabalho no cotidiano, que faz com que nós tenhamos a possibilidade de reduzir, digamos, a nossa pena. O Código Penal está aí para poder dizer. O céu e o inferno nos apresenta isso, né? Muito bom. Olha, para a gente poder encerrar, eu tenho mais um comentário aqui, muito interessante, porque eu acho que isso esclareceu a fala de vocês dois. Perdão, Rob, você quer comentar algo? Eu queria só pegar um gancho na maravilha que o Emmanuel trouxe, porque o nosso Deus, a nossa relação com Deus, não é uma relação de troca. Deus não condiciona absolutamente nada, muito menos galgarmos um patamar de moralidade que nos faça e nos permita ser beneficiários da nossa fé. Eu coloco aqui nessa fala do Emmanuel que a intencionalidade que é observada pelo Pai, pelo Criador, é a nossa intenção. Se for uma questão moral, talvez eu não fosse sequer digno de proferir o nome Jesus, que em qualquer idioma produz uma vibração que chega aos espíritos que o assessoram, entende? Mas na intenção sendo boa, esses caminhos são abertos pelo próprio magnetismo. Não sei se eu consegui me fazer esclarecer. Eu só queria pontuar isso para que a gente não fique preso, como Joana diz, na hipocrisia da falsa moralidade. Eu só poderei ser beneficiado pela minha fé se eu estiver no patamar de moralidade
que venha me fazer merecedor. E não é essa a relação que nós temos com Deus, né? Muito bom, excelente. Novamente, eu acho que você se fez muito bem esclarecer tranquilamente. E, pelo menos, eu acho que tanto que eu gostaria de expor o comentário aqui da Silvana Fernandes, gratidão pela continuidade do tratamento espiritual. Tenho fé no tratamento à distância. Olha que interessante, porque a gente se sentia necessidade de ir até a FEIS tomar o passe, né? E a gente tem agora, com conhecimento, aquele conhecimento que é falado da fé inabalável, vai nos trazer essa possibilidade de entendermos que não precisamos estar fisicamente na FEIS. A gente pode fazer isso dentro do nosso ambiente familiar. E para fechar, eu queria trazer aqui a pergunta que a Raimunda traz de um trechinho de Emmanuel, né? Ela primeiro parabeniza vocês dois, e fala que Emmanuel nos diz: se tens fé, tem-na em ti mesmo perante Deus. Qual a impressão dos amigos sobre esse aspecto? Abraços, querido amigo Robson. Raimunda Gesteira que manda para você, Robson. Eu gostaria que você começasse o esclarecimento. Sejamos breves, por gentileza. Desculpe fazer esse pedido, mas já estamos com um horário bem um tanto avançado. Então, falo, Rai, sobre o carinho depois, por conta do tempo. Se tens fé, tem-na em ti mesmo, perante Deus. Perante Deus. Somos a imagem e semelhança enquanto espírito. Temos em nós a plenitude, a essência, o germe da bondade. É muito difícil praticarmos o mal porque somos essencialmente bons. Somos criaturas do mesmo Criador. Nós temos a essência divina em nós. Isso a ciência traz pela psicologia analítica, pela psicologia profunda de Joana de Ângelo. O self-estruturante, que é um dos elementos da estrutura psíquica, nos puxa para o bem toda vez que investirmos no mal, né? Porque ainda temos, né, um polo da maldade e um polo da bondade, até que na plenitude do Espírito a gente tenha integrado isso. O Frei Leonardo Boff e Joana de Ângeles classificam a ira de Jesus naquela sinagoga transformada em mercado como ira santa e ira sagrada. Então, isso tem em nós e vai ter em todo instante, mas a intenção é que precisa ser para o bem. Quando Emmanuel nos diz isso, eu não vou para o centro espírita para encontrar um Deus. Eu vou para o centro espírita para levar o Deus que habita em mim, que está dentro de mim, que está em mim. Eu não posso me relacionar com o outro tendo um Deus fora de mim. Eu não vou ver o humano no outro, eu não vou ver a alma do outro, eu não vou ver o grau evolutivo em que ele se encontra, eu não compreenderei as suas atitudes. Quem me permite isso é a consciência de que Deus está em nós, em toda parte. Porque esse magnetismo, que é energia, é o mesmo veículo e que é composto pela essência divina. Nós estamos envolvidos por Deus, né? Vamos sair do cartesianismo de que Deus é algo externo à nossa imagem e semelhança física, não é isso. Imagem e semelhança energética, vibratória, né? Quântica. Acredito, eu não sei se consegui responder, Rai, mas assim, nós temos Deus dentro, estamos envolvidos pela energia divina, estamos envolvidos por Deus e vimos Deus materializado na natureza e nas suas leis. Entende? Assim penso, não trago verdades, mas somente compreensões. Ótimo. Muito obrigado, Robson. Eu passo para a Tânia para a gente poder fazer nosso encerramento, então, ainda em cima desse comentário. Fica à vontade, Tânia, suas considerações finais. Na verdade, já foi trazido, mas eu só reitero que nós fazemos parte dessa criação e trazemos esse germe latente com essa possibilidade, né, de, se a gente tem fé, nós vamos trabalhar cada vez mais para ampliar essa fé, porque eu trouxe isso no início logo da minha fala, né? Alguns já têm essa fé mais robusta, essa fé mais inabalável, outros
que parece até que tem, mas chega um momento difícil, é como se essa fé deixasse de existir, porque a dor está batendo mais forte. Então, as minhas considerações finais é que nós procuremos cada vez mais colocar o Evangelho de Jesus nos nossos passos, em nosso cotidiano, estudando a doutrina espírita, que é esse consolador prometido que vem trazer um novo olhar sobre o Evangelho de Jesus, para que, de fato, a nossa fé ela caminhe para ser inabalável. É isso que a doutrina espírita ela ensina a cada um de nós, né? Que é através dos fatos, é através das reflexões que essa fé raciocinada vai estar cada vez mais presente nas nossas atitudes, nos nossos gestos, nas respostas aos momentos dolorosos que cada um já vivenciou e ainda há de vivenciar na sua etapa evolutiva. Muito bom. Amigos, o nosso agradecimento, eu, em nome da FEIS, né, deixo aqui meu agradecimento carinhoso, um abraço fraterno e já os convido para uma volta, né? Eu gosto de fazer esse convite ao vivo, aprendi com o meu amigo Flávio Santos, que faz esse trabalho na terça-feira, ele fala assim, eu geralmente falo em público para constranger logo, para não ter como dizer não. Então, sintam-se convidados a participar mais uma vez, é sempre um prazer recebê-los, e muito elucidativo, muito importante, isso para muita gente, não tenho dúvida, que é as pessoas que estão em tratamento fraterno entender como isso se dá. O Robson trouxe um esclarecimento muito importante, Tânia, naturalmente também, outros vários, mas esse da nossa responsabilidade perante aquilo que colocamos no ar, achei fantástico. Muitíssimo obrigado aos dois, e, enfim, vamos fazer uma prece para poder encerrar, e aí, lembrando sempre todos aqueles que estão em tratamento, que mentalizem justamente como se estivessem na FEIS, como se estivessem lá sentados, recebendo o passe magnético, cumprindo com aquilo que foi colocado pelo atendimento fraterno. Ok? Então, vou fazer aqui a nossa prece final. Aos amigos espirituais, nosso agradecimento, a mais uma oportunidade de diálogo, a mais uma oportunidade de ensinamento, de descobertas, de elucidações que não são importantes somente para todos que nos ouviram, mas para nós mesmos. Nós que estamos na posição agora de palestrantes, mediador, é também importante para nós tudo isso. Que o Pai abençoe esse trabalho, que todos os trabalhadores da FEIS, que executam todas as atividades, tanto no plano material quanto espiritual, desde o nosso presidente até os trabalhadores todos, seja o trabalho da sopa, o trabalho, como já dito, do atendimento fraterno, da mediúnica, todas as atividades que a FEI mantém, apesar da pandemia, sejam todos muito abençoados. A todos aqueles em tratamento fraterno, aqueles que precisam desse atendimento para acalentar o coração, acalmar, gerar essa paciência que tanto a gente fala, que a gente possa adentrar o nosso íntimo e pesquisar mais sobre nós mesmos. Que tenhamos na doutrina espírita essa grande ferramenta para que nós possamos nos conhecer mais. As nossas vibrações também a todos aqueles que estão hospitalizados, familiares nossos, queridos amigos, aqueles que estão nas ruas, porventura, que estão nos orfanatos, que chegue até eles, através da espiritualidade amiga, esse carinhoso, esse abraço fraterno, esse acalento no coração de todos. E que possamos estar aqui, se Deus assim nos permitir, na próxima semana. Com a paz do Cristo nos nossos corações, agora e sempre. Que assim seja. Meus amigos, muito bom vê-los novamente. Uma boa noite, muitíssimo obrigado mais uma vez, muita paz e muita saúde. Até a próxima.